Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à nossa exposição da minha tradução do livro de Atos. Chegamos agora exatamente ao capítulo 25. É o tal do governador Festo, Pórcio Festo. Vou ler os primeiros 12 versos, versos 1 a 12. Então, 3 dias depois de ter assumido a província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém. Então os principais sacerdotes judeus mais importantes lhe fizeram acusações contra Paulo e começaram a importuná-lo, rogando um favor dele, que ele o fizesse vir para Jerusalém, preparando uma emboscada para matá-lo pelo caminho. Porém, Festo respondeu que era para Paulo permanecer guardado em Cesareia, já que ele próprio estaria partindo em breve. Ele disse: portanto, desçam comigo os que são competentes entre vocês, e se existe algo contra este homem, que o acusem. Então, depois de permanecer entre eles mais de 10 dias, ele desceu para Cesareia. No dia seguinte, tomando assento no tribunal, ele ordenou que Paulo fosse trazido. Quando ele chegou, os judeus que tinham descido de Jerusalém fizeram um círculo, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações, que não podiam provar. Ao passo que ele se defendia: em nada pequei, nem contra a lei do judeu, nem contra o templo, nem contra César. Já Festo, querendo prestar um favor aos judeus, respondeu a Paulo dizendo: estás disposto a subir a Jerusalém para lá ser julgado por mim acerca destas coisas? Aí Paulo disse: estou diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como tu mesmo sabes muito bem. Pois então, se eu ofendi e pratiquei algo digno de morte, não me nego a morrer. Mas, se não há nada das coisas de que estes me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, depois de consultar o conselho, respondeu: apelaste para César. Para César irás. A gente sente nas entrelinhas que Festo devia alguma coisa a esses judeus. Talvez eles tivessem assim qualquer coisa a dizer na escolha de quem seria governador, que vinha sendo o Félix e aí ele foi trocado e tal. Agora, esse pessoal tinha um ódio contra Paulo impressionante, porque já se passaram 2 anos. Já se passaram 2 anos. Você acha que alguém esqueceu? Não. Ainda querem matar. Diz aqui, verso 3, emboscada para matá-lo pelo caminho. Mas aí Festo, não, eu mesmo vou subir agora. Quer dizer, subir não, descer, porque como Jerusalém fica mais, então era subir e descer. Aí então ele diz que os que queriam acusar deveriam ir com ele. De fato, isso aconteceu, porque a gente percebe que no dia depois que ele chegou, começou a coisa e os judeus já estavam ali. Então, eles foram com ele, com certeza. No verso 7, eu li que esse pessoal fez um círculo. Está assim exatamente no texto. Não sei, eu acho que poderia ter sido assim uma tática de meter medo, de pressionar, sei lá. Que contra Paulo não iria funcionar coisa alguma, mas contra Festo, talvez. Agora, o verso 9, né, diz em tantas palavras, Festo queria prestar um favor aos judeus. Aí
tanto Festo, quer dizer, Paulo sabia o que os judeus iam fazer, Festo também sabia perfeitamente o que os judeus iam fazer. Então ele aqui está simplesmente pedindo para Paulo se entregar a ser morto no caminho, o que Paulo não aceitou. Veja o que Paulo diz no verso 10 aqui. Não fiz mal nenhum aos judeus, como tu mesmo sabes muito bem. Isso Paulo jogou no rosto de Festo, do governador. Tu sabes perfeitamente que eu não fiz nada. E de fato sabia. Quer dizer, o próprio comandante disse que ele era inocente, e o próprio Félix havia dito que ele era inocente. Então o Festo sabe que ele é inocente. Apelo para César. Eu imagino que aquilo pegou Festo de surpresa. Além do mais, o deixou mal colocado. Sim, porque você imaginou com base em que ele vai mandar um preso ao imperador. Um preso inocente, quer dizer, qual é a acusação? Festo realmente estava numa sinuca que ele mesmo preparou. Ele estava num aperto sem uma saída adequada. Ele poderia até ter solto Paulo, né? Mas o plano era outro, o plano de Deus, e por qualquer motivo, o fato é que ele foi enviado mesmo, foi a Roma. Agora, chegamos ao rei Agripa. Caso muito interessante. Vou ler primeiro versos 13 a 21. Então, passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para congratular Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo expôs o caso de Paulo ao rei, dizendo: existe aqui um homem que Félix deixou preso, a respeito de quem, quando cheguei em Jerusalém, os principais sacerdotes e os presbíteros dos judeus me informaram, pedindo sentença contra ele. Respondi a eles que não é costume dos romanos entregar qualquer homem à destruição antes que o acusado possa ter os acusadores face a face e tenha a oportunidade de se defender da acusação. Por isso, quando eles se reuniram aqui, sem demora alguma, no dia seguinte, tomei assento no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Quando os acusadores se levantaram, não apresentaram nenhuma acusação contra ele das que eu imaginava. E sim, algumas questões acerca da própria religião que tinham contra ele, e acerca de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo afirmou estar vivo. E estando eu perplexo acerca de como investigar tais assuntos, perguntei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado lá acerca dessas coisas. Mas, como Paulo apelou para ser guardado para a decisão do imperador, ordenei que fosse detido até que eu puder enviá-lo a César. Verso 16, o próprio Festo disse que os judeus estavam pedindo a destruição do homem. Só que, infelizmente, uns 7,5% dos manuscritos gregos omitem a destruição. Aí está nas versões modernas, nova versão, então, a linguagem de hoje atualizada, enfim. Mas não, está no texto exatamente, e era isso que os judeus estavam pedindo, e Festo sabia muito bem que era isso. Agora aqui, a gente não sabe se de fato Festo havia dito tudo isso aos judeus ou não. Ele está se colocando, está se defendendo, está se colocando sim numa boa posição. Não, costumes romanos, a gente não entrega, blá, blá, blá. Não sabemos se ele falou isso ou não, mas está aí. Agora, no verso 20, pode muito bem ser exatamente a verdade que o coitado do Festo estava perplexo acerca de como investigar tais assuntos.
mas que tenha sido o motivo pelo qual ele perguntou se Paulo, aí é outro assunto. Mas o fato cruel é que o Paulo apelou e era isso. Então, vamos ver agora versos 22 a 27. Terminando assim o capítulo 25. Estamos ainda no capítulo 25. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir o homem. Aí ele disse: amanhã o ouvirás. Então, no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram no auditório, junto com os comandantes e os homens proeminentes da cidade. E, ao mando de Festo, Paulo foi trazido. Aí Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, contemplem este homem, a respeito de quem toda a comunidade judaica me fez petições, tanto em Jerusalém como aqui, vociferando que ele não deveria mais viver. Mas como eu verifiquei que ele não tinha praticado nada digno de morte, bem como ele mesmo terá apelado para o imperador, decidi enviá-lo. Contudo, não tenho nada de concreto acerca dele para escrever a meu senhor. Por isso eu o trouxe diante de vocês e principalmente diante de ti, rei Agripa, para que, feito o interrogatório, eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um prisioneiro e não especificar as acusações contra ele. Exatamente. Exatamente. Agora você percebe que o nobre do Festo não está sendo muito cortês, ele não está elogiando Paulo, ele apresenta assim de forma meio desdenhosa, tal. Agora ele diz claramente que os judeus queriam matá-lo. Está aqui outra vez. Não deveria mais viver. Terminando o verso 24. E verso 25, o próprio Festo declara outra vez a inocência de Paulo. Não tinha praticado nada digno de morte. Então, por que estava preso ainda? Por que ele não tinha solto de começo? Não, ele queria agradar os judeus, etc. e coisa e tal. Agora, para quem não já sabe, a Berenice era a esposa do rei Agripa. Então, era a rainha. Então, estava aí o casal, vestidos assim, para matar, muita pompa. Agora, vejam que, quer dizer, o coitado do Festo não tem o que escrever. E ele vê que não, que isso é muito insensato. Você não pode mandar um prisioneiro sem acusação. O que é isso? Aí ele que mesmo que preparou essa cilada. Então, vamos agora ao capítulo 26 e vamos ver aqui os versos 1 a 8 para começar. Aqui é a defesa de Paulo perante o rei Agripa. Então, Agripa disse a Paulo: tens permissão para falar em sua defesa. Aí Paulo estendeu a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me afortunado por prestar hoje em tua presença. Perdão, não li bem. Considero-me afortunado por estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa acerca de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente porque tu és conhecedor de todos os costumes e controvérsias dos judeus. Por isso, rogo-te que me ouças com paciência. Ora, todos os judeus têm conhecimento de minha vida, desde quando passou a ser ainda jovem na minha nação em Jerusalém. Já que eles me conhecem há muito tempo, podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais rigorosa da nossa religião. E agora estou aqui sendo julgado
pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos esperam alcançar, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa promessa, ó rei Agripa, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque entre vocês se julga incrível que Deus ressuscite mortos. A Berenice era judia. E, portanto, Agripa fatalmente estava por dentro, quer dizer, ele entendia qualquer coisa do judaísmo, porque, afinal das contas, então, e depois ele já vinha sendo rei durante algum tempo. Então, o Paulo está mais do que certo, quer dizer, ele está muito satisfeito que ele está se defendendo diante exatamente de Agripa, porque Agripa estava por dentro do assunto. Ele e tal e tal. Então, isso que os próprios judeus, quer dizer, os próprios líderes, os anciãos que estavam ali presentes, se é que eles ainda estavam presentes, não, eles não estariam mais presentes, teriam ido embora, mas os líderes mais antigos teriam conhecimento, teriam conhecido Paulo enquanto jovem, ele lá estudando aos pés de Gamaliel. Pura verdade, quer dizer, os líderes dos judeus mais antigos, todos conheciam o que naquele tempo era Saulo de Tarso, assim, cor e salteado, era pura verdade. Agora, ele está sendo julgado, afirma ele, por aquilo que todos os judeus esperam. O que seria, na verdade, a ressurreição. Só que aqui no verso 8, ele para de fazer sua defesa, de certa forma, para fazer uma pergunta que talvez os ouvintes acharam, pegou de surpresa, quem sabe. Porque entre vocês se julga incrível que Deus ressuscite mortos. Era exatamente a questão nevrálgica, a ressurreição, porque os saduceus, que era o partido do sumo sacerdote, aliás, negavam a ressurreição. Não existe. Tá? Já os fariseus, levando a palavra de Deus a sério, sabiam que ia ter mesmo. Aí, então, por que vocês acham incrível Deus fazer isso? Isso ia atingir em cheio o Festo, mas também provavelmente os comandantes eram soldados romanos, então também não estariam muito interessados na ressurreição, enfim. Prosseguindo então, eu vou ler meramente versos 9 a 11, que ele vai relatar como ele perseguia os cristãos. Versos 9 a 11. Contudo, eu determinei comigo mesmo ser necessário perpetrar muitas coisas em oposição ao nome de Jesus, o Nazoriano. Foi mesmo em Jerusalém que fiz isso. Encerrei muitos dos santos em prisões, tendo recebido autoridade dos principais sacerdotes. Quando eles eram executados, foi com meu voto. Sim, eu os punia muitas vezes em cada sinagoga, tentando forçá-los a blasfemar. Minha fúria contra eles era tão exagerada que os perseguia até em cidades estrangeiras. Paulo declarou sua culpa de forma muito clara. Era isso mesmo. Então não tem nada aqui de segredo maior.